A Presença Real de Jesus na Eucaristia é um livro bem curtinho do padre Robert de Grandes que lembra a todos os católicos o que é ser católico. É Jesus Eucarístico. Se em algum momento você se questionar por que você é católico, por que você vai na missa, por que você se mantém nessa instituição, ou alguém te perguntar, porque tem muita gente, principalmente que é não católico, que só vê o lado ruim, que a sociedade só coloca o lado ruim da Igreja Católica. Eu me deparei com uma situação dessa esse ano e eu fiquei me perguntando por que eu sou católica. Pena que a resposta, que é tão óbvia, não estava na ponta da minha língua quando eu estava conversando com a outra pessoa, porque eu realmente acho que a gente pode plantar uma sementinha de curiosidade e converter as pessoas pelo centro da Igreja Católica. O que é ser católico? É Jesus Eucarístico. Por que ser católico? Jesus Eucarístico. E é essa sementinha que, se a pessoa for pesquisar, é possível que ela se torne católica, porque é esse o verdadeiro tesouro da nossa igreja. Os sacramentos são o tesouro da igreja, a Santa Missa e, portanto, Jesus Eucarístico é o centro. Se a igreja não prega uma ideia, ela prega uma pessoa. Ela fala de Jesus Cristo. A igreja é Jesus. Só que o grande tesouro escondido da igreja, que não está escondido, é Jesus Eucarístico. Então, para isso, eu vou ler partes muito importantes desse livro, A Presença Real de Jesus na Eucaristia, do padre Robert de Grandes. Já nas primeiras folhas, ele descreve: a Eucaristia é o maior dom do amor de Deus à humanidade. Jesus é o dom, nós somos os beneficiários. Quando recebemos dignamente a Eucaristia, experimentamos uma presença mais íntima de Deus do que se tivéssemos vivido lado a lado com Cristo durante sua vida na terra. Porque ao recebermos a Eucaristia, ficamos intimamente unidos a Cristo. Cristo está em nós e é parte de nós. Então, olha que já que segmento importante. Quem recebe dignamente a Eucaristia tem uma presença mais íntima de Deus do que quem viveu lado a lado com Jesus Cristo na terra. Então, às vezes a gente se imagina, se eu tivesse vivido em outro tempo, se eu tivesse vivido na época de Jesus, pudesse ser um discípulo ou um apóstolo, e você é muito mais do que um discípulo ou um apóstolo, porque você recebe a Sagrada Comunhão. Isso é uma coisa que eles não tinham por muito tempo. Eles não tinham Quem seguiu Jesus quando ele tinha 30 e poucos anos, não teve desde os 11 anos de idade a honra de comungar. Então percebe como é uma intimidade diferente, uma honra? A Eucaristia foi criada específica e exclusivamente para o gênero humano. Nem anjos, nem arcanjos, nem virtudes, nem querubins podem receber a Eucaristia. Nem mesmo os 4 anciãos que circundam o trono de Deus, os serafins, podem recebê-la. Em Faça o que o amor pedir, meditação de Santa Margarida Maria, ela afirma: Jesus se revestiu de pequenez em sua humildade, para ficar escondido lá, no Santíssimo Sacramento, naquela pequena hóstia que se recebe na comunhão e na hóstia que se contempla na custódia. Sobre o mistério da transubstanciação, que é transformar o pão em carne e o vinho em sangue, o padre Robert explica que é a mesma história da Bíblia, que Deus já tinha mostrado que podia fazer isso. Jesus podia mostrar na sua natureza divina que faria isso. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ou mais ainda, nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Para o Criador, transformar substancialmente uma parte minúscula de sua própria gigantesca criação é muito fácil. Inclusive, tem um segmento desse livro que o padre Robert de Grandes ele foi pesquisar cientificamente como se transforma água em vinho. E é praticamente impossível. Porque você pegar água e transformar em vinho é quase impossível, porque os elementos químicos são completamente diferentes.
e, numa suposição científica, teria que estourar 10 bombas atômicas para ter energia suficiente para transformar água em vinho. E nas bodas de Caná, ninguém sentiu nada e Jesus fez isso com vários galões de água. Então, se você não acredita na Eucaristia, você não acredita no milagre das bodas de Caná e vice-versa. Ampliando a definição da Eucaristia, baseando-se no Catecismo da Igreja Católica. Temos que considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, como memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, como presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. A Eucaristia, sacramento da nossa salvação, realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, por tudo o que ele realizou através da criação, da redenção e da santificação. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor, através do qual a Igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Existem 3 razões mais importantes para recebermos amorosamente a Eucaristia. Em primeiro lugar, a Sagrada Comunhão faz crescer nossa união com Cristo no corpo místico. A Sagrada Eucaristia nos separa do pecado. Reza o Catecismo. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós. Por nós. E o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode nos unir a Cristo sem purificar-nos ao mesmo tempo dos pecados cometidos e sem preservar-nos dos pecados futuros. Em segundo lugar, já que peco diariamente, deveria contar sempre com um remédio. Decorre que, quanto mais eu receber a Sagrada Eucaristia, mais íntima se tornará minha amizade com Jesus. Jesus e o pecado são incompatíveis, como tentar misturar óleo e água. Assim, quanto mais íntima a minha amizade com Cristo, menos irei pecar. Jesus é minha salvação. Em terceiro, quantos há que não agradecem a Deus por todas as suas bênçãos? Há pessoas que nem mesmo acreditam em Deus. Não é desumano deixar de sentir gratidão por nossos benfeitores e agradecer-lhes. Como nos sentimos quando nós somos os benfeitores e não recebemos agradecimento ou crédito? Devemos ao nosso Pai louvor e ação de graças por nos ter criado, sustentado e alimentado. Todas as vezes que recebemos a Eucaristia com fé e dignidade, damos um passo gigante para mais perto da nossa própria união e felicidade permanente por toda a eternidade. Maria contou às crianças em Medjugorje que a nossa condição humana não consegue compreender a magnificência da missa e que a Eucaristia é o cerne de toda a missa. De novo, nesses motivos, o padre Robert não está dizendo que não é para a gente usar o sacramento da confissão, mas se talvez a gente queira começar a tentar prevenir os ataques do inimigo, as tentações. Se a gente quiser ter uma vida mais livre do pecado, a Eucaristia é um remédio para nós. Ele vai fazer uma comparação muito legal daqui a pouco, mas eu não vou dar spoiler. Quer dizer, ele não está dizendo que é para comungar e esquecer que existe o sacramento da confissão. Pelo contrário, mas que a confissão... Eu vou dar um spoiler. A confissão, ela tira o tumor, mas é a Sagrada Eucaristia que impede que o tumor volte, que ajuda a prevenir certas faltas. Temos o capítulo Felizes aqueles que creem, e o Robert de Grandes fala o seguinte: existem atualmente católicos romanos que não creem que Jesus está realmente presente na Sagrada Eucaristia. Muitos a que consideram difícil acreditar que Jesus, plenamente homem e ainda assim plenamente Deus, está contido numa pequena hóstia. Há cristãos que acham
que a Eucaristia é simplesmente uma forma de nos fazer recordar a última ceia. A Igreja Católica, entretanto, ensina que Jesus, o Deus Filho, o homem-Deus, está presente na Eucaristia verdadeiramente, realmente e substancialmente. Tenho problemas com católicos que deixam a Igreja Católica e dizem: até logo, Jesus. Vou à igreja que fica mais abaixo nesta rua. Os bancos são mais confortáveis, a música é melhor, as pessoas mais amigáveis e a pregação mais animada. Como podem as pessoas deixar a Eucaristia, deixar a presença de Jesus por qualquer outra coisa? Fico muito aborrecido com isso. Pessoas se dirigem a mim e dizem: fui católico, padre, nasci católico, frequentei escola católica. Faço-lhes uma pergunta: que é que você acha da Eucaristia? Nunca até agora obtive uma boa resposta. Recebi respostas como: não sei, não pensei muito sobre esse assunto, não significa muito para mim. O padre Robert continua: se realmente estivermos enraizados e fixados na verdade da Eucaristia, na realidade de Jesus, se tivermos esse relacionamento, jamais poderemos deixar a Eucaristia por qualquer outra coisa. Quando perguntamos às pessoas que voltaram a receber Jesus na Sagrada Eucaristia e a ter uma participação ativa em sua igreja: por que você voltou à Igreja Católica Romana? A resposta mais comum que ouvimos é: eu não podia mais ficar longe da Sagrada Eucaristia, precisava receber Jesus na Santa Comunhão. Aí o padre Robert continua em outro segmento. Você sabia que se você examinasse a primeira célula ampliada de um bebê, constataria que ela se assemelha a uma hóstia consagrada? A pessoa inteira que vai nascer está contida naquela minúscula célula, mas você não pode ver. Exatamente como a hóstia consagrada contém Jesus em sua inteireza, é corpo, sangue, alma e divindade. A primeira célula do bebê contém a cadeia completa do DNA e o mapa genético inteiro daquele bebê. Assim também Jesus todo está contido naquele pequeno pedaço de pão ázimo consagrado. Nesse caso, não confie exclusivamente em seus olhos ou será enganado. Dizem os cientistas que você vê somente uns poucos dos muitos atributos de um objeto. Por exemplo, você não percebe o seu peso, energia e densidade. Somente a fé pode ajudá-lo a acreditar que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Como chegamos a conhecer Jesus Cristo? Depois de refletir sobre isso, parece-me que um dos melhores meios de conhecer o Senhor Jesus Cristo é através da Sagrada Comunhão. Creio que há muitas formas de chegar a conhecer Jesus mais intimamente, mas a maior delas é através da Eucaristia. Aí ele traz João capítulo 6. Se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. É através da Eucaristia que Deus nos concede a maior experiência de si mesmo, o céu tocando a terra no momento da comunhão. Mistério realmente incrível. Deveríamos orar e pedir ao Senhor que nos dê uma fé mais sólida, um amor mais sincero e uma confiança mais firme em sua presença eucarística. Peça a Deus que cure sua fé para que você venha a crer tão poderosamente na Eucaristia que seja capaz de querer morrer pelo Senhor.